Seja bem-vindo ao Jornal da Educação, seu resumo semanal com as notícias da nossa área. Nesta semana nós vamos comentar sobre uma lei para punir alunos bagunceiros e uma pesquisa que mostra que as melhores escolas da Prova Brasil são também as mais desiguais. Esta é a redação de Nova Escola e Gestão Escolar e este é o Jornal da Educação. Aluno que desrespeitar o professor deve ser punido por lei? Bem, essa é a proposta que foi discutida nessa semana na Comissão de Educação da Câmara. O projeto de lei da deputada Cida Borghetti prevê incluir no Estatuto da Criança e do Adolescente um artigo que obriga alunos a respeitar códigos de condutas das escolas e a autoridade intelectual e moral dos docentes. Na prática, o projeto estabelece punições para o aluno que desrespeitar o professor. O infrator pode ser suspenso e, se houver reincidência grave, encaminhado para um juiz. Ninguém discute que a indisciplina é um problema sério que aflige professores em todo o país, mas parece ingênuo achar que dá para resolver a questão com uma canetada. Uma solução eficaz exige esforço contínuo e muita paciência para não desistir diante das dificuldades, como todo professor bem sabe. Para explorar melhor as dimensões dessa questão, nós fizemos 4 perguntas sobre alunos desafiantes a Antônio Augusto Gomes Batista, o DUT, professor da UFMG e coordenador de pesquisas no SEMPEC. Pergunta 1. Segundo as pesquisas, o que são alunos desafiadores? É que as pesquisas que a gente realiza são pesquisas nas regiões mais vulneráveis da cidade, nos bairros mais afastados, em que as famílias, a gente encontra famílias de vários tipos, e que tem vários padrões educativos, vários jeitos de educar os seus filhos. Então a gente tem famílias que têm disposições ou modos de educar que são muito próximos da escola, até famílias que se afastam muito desse modo. Então elas educam as crianças para se virar nos territórios. E aí nós estamos falando de grandes aglomerados, de favelas, coisas assim, onde tem uma forte presença do tráfico, onde direitos essenciais não estão garantidos. Pergunta 2. O que a escola deve fazer com esse tipo de estudante? Ela precisa, em primeiro lugar, saber disso. Eu acho que saber disso é a primeira coisa. Saber que existem outras formas de educação que são diferentes e que não seguem os valores da escola e os valores de outros grupos sociais. E ela tende, aos poucos e com todo jeito, não confrontando, porque o confronto é o pior que tem, isso leva a situações de mais indisciplina e talvez de violência. Ela tende, aos poucos, ensinando os modos de se comportar na escola, de se relacionar com os outros, de interagir com o professor, de saber a hora de falar e de saber a linguagem que se deve utilizar na escola. Pergunta 3. Qual a postura mais adequada para o professor? Pode parecer muito agressivo para o professor o que ele está falando. E na verdade não é. É o seu modo de ser naquele ambiente em que ele vive. Quando eles dizem essas coisas, não é o professor, a pessoa do professor que está sendo agredida, mas é o aluno se dirigindo a uma figura de autoridade ali e que o professor precisa saber como mantê-la naquelas situações. O que é muito difícil, porque a gente sabe que são muitos alunos ao mesmo tempo, muitas vezes com muitas características semelhantes. Mas é o desafio que muitos professores enfrentam cotidianamente nessas escolas que estão localizadas nesses bairros muito afastados e muito periféricos. Pergunta 4. É realista esperar mudanças comportamentais profundas no curto prazo? Tudo na educação depende de tempo. Isso é uma das primeiras coisas que qualquer pessoa que trabalha com educação aprende, que tudo depende de tempo. Alguns aprendizados são de curto prazo, outros não, outros levam mais tempo. E a gente está falando de comportamentos que são profundamente internalizados pelos alunos, quer dizer, a gente está falando do modo de ser da família, do modo de se comportar na rua, em que a gente sai empurrando, sai brincando, resolve a coisa um pouco no tapa e não no diálogo. Então,
Tudo isso está profundamente internalizado nessas crianças e em muitos jovens. Então é preciso que a escola tenha consciência de que isso exige dela não só o conhecimento disso, mas também paciência e exige também muita habilidade. O projeto segue em análise na Câmara e nós queremos saber a sua opinião. Para você, deve existir uma lei que puna os alunos bagunceiros? Entre no nosso Facebook, facebook.com/Revista Nova Escola e deixe lá a sua opinião. As melhores voltam na edição da semana que vem. Novamente, o assunto são os royalties do petróleo. Na semana passada nós alertamos aqui no Jornal da Educação que a exploração do pré-sal sozinha não vai ser suficiente para chegar aos 10% do PIB tão sonhados para a educação. Nessa semana o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse basicamente a mesma coisa. Mercadante afirmou que a área de Libra, a maior do pré-sal e de onde vai vir a maior parte dos recursos, só atingirá o auge da produção daqui 12 anos. Portanto, o grosso do dinheiro só virá em um próximo PNE. E, para esse aqui, será preciso buscar outras fontes de renda. Perguntado se a pasta tem em vista outra fonte, o ministro disse: penso nisso o dia inteiro. Informações da Agência Brasil. Frase da semana. Para destacar 3 elementos em nossa educação, menciono os bons professores, a qualidade uniforme na educação e também um claro compromisso com a igualdade. A declaração é de Krista Kiuru, ministra da Educação na Finlândia, país que lidera o PISA e onde 98% das crianças têm acesso à escola pública gratuita. A fonte é o portal Terra. Onde está o PNE? A perspectiva de que a proposta fosse votada na Comissão de Educação nesta semana não se cumpriu. Nessa semana rolou a 4ª audiência pública sobre a proposta, que serve para esclarecer os senadores da comissão. Participaram professores, estudantes e representantes dos trabalhadores em educação. Todos defenderam a remuneração dos professores. O senador Álvaro Dias, relator do projeto na Comissão de Educação, disse que pretende incluir no texto a equiparação do salário com outros profissionais do ensino superior no prazo de até 6 anos. As informações são da Rádio Senado. Na semana passada, nós perguntamos se você era a favor de uma prova para avaliar a qualidade dos professores do Brasil. No nosso Facebook, as opiniões ficaram bem divididas. Confira. Rosa Gomes: concordo plenamente. O exame para professores será de muita valia, principalmente para nossos alunos. Lua Carvalho: é preciso sim haver um Exame Nacional de Educação Básica para que a melhoria do ensino seja constante e crescente. O professor não pode mais se valer do discurso de salário insuficiente para custear seu aprimoramento. Jorge Eduardo Vieira: palhaçada. Quem tem de ser avaliado é o governo, que não tem competência para organizar a educação. Nos grandes testes educacionais do país, se presta muita atenção à nota média de cada escola, mas pouco se sabe efetivamente o que acontece dentro de cada escola. Pois bem, uma pesquisa encomendada pela nossa Fundação Vitor Tivita, com apoio do Itaú BBA e da Fundação Itaú Social, revelou um dado muito preocupante. As escolas que têm melhor desempenho em exames como a Prova Brasil são também as mais desiguais. Isso acontece porque a nota média é elevada graças a um pequeno grupo de ótimos estudantes, enquanto a maioria tem desempenhos apenas regulares ou, pior ainda, abaixo da expectativa. É preciso muita atenção nesse ponto se o objetivo é, e deve ser, educar a todos. Como chegar lá? O coordenador da pesquisa, Romualdo Portela de Oliveira, professor da USP, dá algumas pistas. As escolas têm uma avaliação dos seus professores, em geral você tem professores com mais experiência, professores mais capacitados, e a pesquisa evidenciou que aqueles professores mais experientes, se são alocados nas turmas que apresentam o maior desafio, ou seja, aquelas turmas que apresentam o maior problema do ponto de vista do aprendizado dos alunos, você não só tem uma melhoria no desempenho médio, mas também de redução da desigualdade. Esse, por exemplo, é um dos resultados fortes do estudo. A escola que tem uma política de buscar envolver os pais nos processos de ensino-aprendizagem de seus filhos também apresentam resultados bons. A escola que tem um clima acadêmico, ou seja, ela está estruturada e sinaliza que tem uma preocupação do aprendizado do conjunto também. E, por fim, a que tem um clima disciplinar adequado, ou seja, que tem políticas de combate ao bullying, combate à discriminação, enfim, ou seja, a escola em que se criem as condições para ninguém se sentir oprimido no seu interior.
Você confere um vídeo, uma edição especial e a íntegra da pesquisa em fvc.org.br/estudos. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Obrigado pela companhia e até semana que vem.